Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que chama-se Damian, escrito por Hermann Hesse. Esse livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1919 e é um romance de formação de Hesse. Esse livro foi um dos primeiros livros de Hesse, o qual ele teve uma ascensão na literatura. Então muitas pessoas começaram a conhecer Hesse através desse livro do Damian. Esse livro precedeu aos grandes outros livros do autor, que inclusive o Hermann ele é muito conhecido, né, por aquele Siddhartha e também o Lobo da Steppe. Inclusive eu conhecia ele somente por esses dois livros. E quando eu vi esse livro, Damian, um livro muito pequenininho, né, tem cerca aí das suas 100 páginas aproximadamente, e é um livro que, apesar de ser pequeno, ele traz muitas perguntas intrigantes. Neste livro, então, como é um romance de formação, a gente tem muito das características biográficas do próprio autor. Então, o autor está colocando muito das suas próprias dúvidas, das suas próprias questões, do seu próprio ser neste livro. E nesse livro, especificamente, não passou batido esse ponto tão importante que em romances de formação escritos, né, que vai ali formando o autor nos seus primeiros anos de escritor, vai detectando nas obras. Então não ficou aqui de lado esse aspecto na obra de Hesse. Então neste livro nós vamos ter a história de Emile Sinclair, pelo menos parte da vida que o próprio narrador então vai contando um pouco pra gente. Então Emile Sinclair, que é o personagem principal desse livro e que também vai narrar os seus acontecimentos, ele vai narrando os acontecimentos da sua vida de uma forma muito específica. Em especial, ele vai narrando as suas dúvidas sobre o existencialismo, sobre por que existe a vida, de por que ele existe, sobre religião. Então esse livro nada mais é do que perguntas sobre aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ter uma resposta já de imediata. Nós precisamos viver a vida para entendê-la, nós precisamos sentir as pessoas, sentir os ambientes, nós precisamos vivê-la para depois entendê-la. Porque é muito fácil nós ouvirmos uma pessoa dizer o que é a vida, outra coisa nós vivermos de fato como ela é. E Emile Sinclair aqui, ele busca uma certa maturidade, ele busca certa atenção, aceitação do grupo. Então aqui no início, a gente tem o início do Emile Sinclair dizendo o seguinte: queria apenas tentar viver aquilo que brotava de mim mesmo. Por que isso me era tão difícil? Para relatar minha história, devo retroceder bastante. Se me fosse possível, deveria recuar ainda mais, à primeira infância, ou mais ainda aos primórdios de minha ascendência. Minha história é, no entanto, para mim, mais importante do que a de qualquer poeta é para ele, pois é a minha própria história, e é a história de um homem, não a de um personagem inventado, possível ou inexistente em qualquer outra forma, mas é de um homem real, único e vivo. Hoje sabe-se cada vez menos o que isso significa, o que seja um homem realmente vivo. Se não fôssemos mais que indivíduos isolados, se cada um de nós pudesse realmente ser varrido por uma bala de fuzil, não haveria sentido algum em relatar histórias. Mas cada homem não é apenas ele mesmo, é também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais. Assim, a história de cada homem é essencial, eterna e divina, e cada homem, ao viver em alguma parte e cumprir os ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda atenção. Em cada um dos seres humanos, o espírito adquiriu forma, em cada um deles a criatura padece, em cada qual é crucificado um redentor. Poucos são os que sabem hoje o que seja um homem. Pois bem, pessoal, então o enredo basicamente é Emile Sinclair tentando se enturmar, tentando ser aceito. No primeiro momento, Emile Sinclair, ali na sua pré-adolescência, com seus 11 anos de idade, ele se envolve com uma galera não muito bem conceituada ali do seu bairro, da sua vizinhança. Então ele se envolve com um rapazinho, que esse rapaz era um rapaz bem malvado. Mas o Sinclair ele vai explicar que ele vem de uma família extremamente desestruturada. Então ele estava de uma forma repetindo aquilo que a família dele fazia. E para ser aceito ali naquele grupo, todo mundo estava contando muitas vantagens, o Sinclair então acaba informando que roubou algumas maçãs.
E aquele menino, né, aquele valentão que tinha ali, né, o líder do grupo, ele acaba sendo informado que quem soubesse que tinham roubado aquelas maçãs daquela vizinhança, eles iriam receber, ele poderia receber ali uma certa quantia. E ele acaba então extorquindo Sinclair. E Sinclair então ele acaba sendo introduzido nesse mundo da perversidade, nesse mundo do roubo. Então ele acaba roubando ali algum dinheiro da sua mãe. E Sinclair, ele é uma criança extremamente bem estruturada na sua família. Então ele estudava de escola particular. Inclusive aqui nós temos duas dicotomias, porque as crianças da escola particular não se envolviam com as crianças da escola pública. E ele cresceu num ambiente muito bem elaborado. Então existia a palavra de Deus, existia a Bíblia, os pais eram extremamente amorosos. O pai, quando precisava corrigir, era um pai disciplinador. Ele tinha duas irmãs mais velhas, as quais gostavam muito dele, e nisso Sinclair ele então começou a se introduzir no mundo obscuro, no mundo cruel, e ele começa então a roubar a sua própria casa, a entregar para esse garoto valentão tudo que ele tinha. Começou a mentir, a falar coisas erradas, e aqui o Sinclair ele vai contando pra gente que dentro dele começou a pairar certos tipos de escuridão, porque vejam só, o que ele tinha sido ensinado desde a infância era que era pecado roubar, que era errado mentir, que não poderia enganar as pessoas, mas era isso que ele estava fazendo. Então ele estava vivendo de duas formas, né, com duas faces, vamos dizer assim. Então ele vai se considerando uma pessoa muito falsa. Então ali na pré-adolescência ele vai se considerando uma criança muito errada, que aprendeu de um jeito, mas que está vivendo de outro jeito, que está vivendo de uma forma selvagem e jogando no lixo tudo que a família havia lhe ensinado. E ele vai dizer: assim sucedia com todos, e mais ainda comigo mesmo. Eu pertencia de imediato ao mundo luminoso e reto. Era o filho de meus pais, mas para onde quer que dirigisse a vista e os ouvidos, ia dar sempre com o outro mundo, e portanto nele também vivia, embora quase sempre me parecesse isso estranho e inquietante, e acabasse por infundir-me pânico, turbando minha consciência. E esse garoto valentão, Franz Cromer, que era o nome dele, ele acaba então ludibriando, colocando pânico, sendo violento com Sinclair, até que um garoto que chamava-se Damian, que inclusive, né, por conta dele que esse nome, o livro leva esse nome, até que Damian então chega no colégio ali, daquele colégio particular, e ele faz amizade, um certo tipo de amizade ali com Sinclair. E aqui nós temos então a divisão da vida de Sinclair em dois mundos. Na verdade, em duas partes, porque nós temos de quando ele era então coagido por Franz Cromer, e depois quando ele começa a conversar, a conviver mais com Damian. Então Damian acaba colocando para correr o Franz Cromer, ele não mais vai brigar ali com Sinclair, ele não vai querer ali extorquí-lo e tudo mais. Mas, a partir de então, Sinclair sai da mão de Cromer e vai para a mão do Damian. E Damian é um garoto que foi transferido para a escola e existiam muitos rumores, né, da sua mãe, de que eles viviam, não eram pai, mãe e filho, mas sim que eles viviam em uma relação mais próxima, se é que você me entende. E Damian era um rapaz extremamente... Quando eu fui fazendo a leitura desse livro, eu percebi que ele era um rapaz, ele era um pouco mais velho do que Sinclair. E Damian era um rapaz muito centrado, muito sério. Se ninguém quisesse conversar com ele, tudo bem. Se as pessoas quisessem conversar com ele, ele aceitava e às vezes selecionava ali as pessoas, mas ele era de uma característica intrínseca, de uma característica de que ele tinha objetivo, ele sabia do que ele queria. E em certos momentos, o Damian, ele acabava então dando certo tipo de conselhos ou instruções para Sinclair, que Sinclair não estava preparado para aquele momento. Então Sinclair, crescido, né, em um meio cristão, onde a Bíblia reinava, onde a oração, o culto doméstico reinava, e aí Damian, ele acaba introduzindo Sinclair em um outro mundo, em um mundo que ele vai falar, né, é o mundo
da clareza e o mundo escuro, o mundo que ele não conhecia, que era o mundo então de ler pensamentos, de entender o que o outro está pensando, de chamar a pessoa e a pessoa responder sem você ter dito uma palavra, coisas assim, mirabolantes. Damien, a meu ver, ele era um garoto muito novo para já estar, né, sabendo de muitas coisas das quais ele sabia. Para a sua idade, ele era um garoto muito maduro e ele acabou então entregando alguns entendimentos que ele teve no decorrer da sua vida, dos seus estudos para Sinclair. Mas Sinclair não estava de forma alguma preparado para tanto. Tanto é que ele ficava extremamente confuso quando Damien ia explicar algumas questões, ele não entendia muito bem. Inclusive, Damien vai introduzi-lo em muitos aspectos sobre o desvio de alguns pensamentos. O Damien vai desviá-lo, desviar no sentido da forma como ele já pensava, que Sinclair já pensava. É como se Damien apresentasse a Sinclair um novo mundo. Eu não acho que ele fez isso, né, por maldade ou algo do tipo. Eu acho que ele fez isso porque ele gostou tanto de ter entendido algumas coisas que ele queria passar isso para alguém, que ele queria contar isso para alguém. Mas isso acabou perturbando Sinclair de uma forma tremenda, que isso vai afetar a relação com seus pais, relação com a escola, relação com a igreja. Inclusive vai ter momentos que eles não prestam atenção na aula, né, que o sacerdote ali estava ministrando. Então o Damien, até certo ponto, ele foi um jovem, um adolescente que instruiu Sinclair de uma forma muito boa. Olha, você precisa pensar, você precisa duvidar de algumas coisas. Mas Damien, ele passou talvez da linha que demarcasse, né, a amizade e aquilo que eu acredito. Então, aí que está também, inclusive fazendo a leitura eu fiz esse tipo de questionamento, porque às vezes a gente tem, né, ouve algumas coisas assim, algumas reflexões, você precisa duvidar daquilo que você acredita, daquilo que você vê e tudo mais, principalmente, né, daquilo que você acredita. Mas aí que está, existem tantas pessoas também que já se arrependeram por terem duvidado, erraram e depois dizem, né, por que que eu não permaneci, por que que eu não continuei naquele mesmo pensamento, naquela mesma força de vontade. Aí que está também o perigo de colocar tudo sobre dúvidas, sob as dúvidas, porque às vezes você está no caminho correto, você está no caminho sadio, bom, que é do progresso, e aí vem alguns tipos de pensamentos, né, como esse, você precisa duvidar e tudo mais, e você acaba quebrando a cara. E Sinclair era um rapaz muito solitário, então ele sempre estava muito sozinho, com os livros ou com a sua família. Então Damien chegou para ele, né, descortinando, né, esse novo mundo, vamos dizer assim, para ele, o qual ele se interessou, né, ele abraçou aquilo, ou pelo menos, né, ele deu espaço suficiente para que Damien o apresentasse esse novo mundo. Mas com o passar do tempo, Sinclair acaba não se situando mais no mundo, então ele se envolve com muitas bebidas, então ele acaba dando desgosto para os pais, ele sente muita vergonha de entrar na casa dos pais. Nesse momento, né, ele já está um jovem, ele vai fazer então faculdade de filosofia para poder estar entendendo um pouco mais, para ver se isso aproxima-o mais da sua vida, da sua realidade, né, da sua nova forma de viver a vida. Então Sinclair aqui, ele já não é mais aquele rapaz cristão. E em meio à sua consciência de que ele não estava agradando a Deus, aos pais e até mesmo a ele próprio, porque durante todo o enredo Sinclair não se sente confortável com esse novo mundo, com esse novo pensamento, com essa não crença do qual ele havia sido criado, ele estava se sentindo totalmente desconfortável consigo mesmo. Inclusive ele tenta se redimir, tentando se apaixonar por uma menina, ele acaba se apaixonando, que ele vai denominar de Beatriz, que apesar de ser coincidente com a Beatriz de Dante, mas ele vai dizer que não é essa, por conta dessa, mas é porque ele achou a moça tão angelical, tão linda, quando ele olhava para ela, dava uma sensação de paz, de algo singelo, puro, e ele queria aquilo novamente, parecia que ele queria viver aquilo novamente, aquilo que foi retirado dele, sabe? Sem ele ter, de fato, solicitado aquilo. Mas que as relações que ele teve foram trazendo.
E uma das primeiras conversas, então, que Damian vai ter com Sinclair é sobre essa questão do primeira morte, né, que aconteceu na Bíblia. Então, na Bíblia vai relatar pra gente a primeira morte, que foi, então, de Caim contra Abel. Então, Abel vai morrer pela mão do seu próprio irmão, né, ele foi um fratricida. Então, aqui na Bíblia vai dizer que quando Caim fez o que fez com seu irmão, veio a voz de Deus do céu e disse: Caim, cadê o seu irmão? E Caim vai dizer o seguinte: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Né? E não, eu ouvi falar, né? Inclusive, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, mas naquele tempo, ou nenhuma cultura judaica, o irmão mais velho era responsável por o irmão mais novo. Por isso que Deus solicitou, né? Cadê? O que aconteceu com seu irmão? Mas eu já tinha sabido o que Caim tinha feito com seu irmão. Inclusive, está nos primeiros capítulos de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Não deixe de fazer a leitura. E aí o Damian vai fazer a proeza de ensinar, ou tentar expor a sua ideia, na verdade, para Sinclair, de que talvez Caim fosse uma pessoa boa e que apenas revidou, o que, assim, é totalmente distoante daquilo que existe, do que aquilo que está escrito e daquilo que existe na Bíblia. E na história bíblica, né, então Deus, ele coloca uma marca no Caim, na fronte, coloca uma marca nele, para que ninguém, então, quando esbarrasse com ele, não fizesse algo com ele. E apesar de ter sido bom ou ruim, né, ele fez algo errado. E Damian, ele acaba, assim, colocando na cabeça de Sinclair coisas extremamente que pra mim foram um pouco cruéis de ter lido. Eu tentei, durante todo o enredo, assim, do livro, entender um pouco de Damian, mas eu entendi que Damian, ele queria passar as suas ideias, seja pra quem fosse, e ele encontrou Sinclair, uma mente fértil. E ele vai destoando, ele vai, assim, descaminhando Sinclair, sabe? Em vários momentos. E eu pensei assim, poxa, queria pegar, sabe? Eu queria entrar no livro e falar pros pais de Sinclair: ô pais, olhe os relacionamentos do Sinclair, por gentileza. Olhe o Damian especificamente. E interessante, eu fui procurar o significado desse nome de Damian, que é um nome muito bonito. Damian significa força, domar aquilo que se pretende, algo relacionado nesses dizeres. Então olha só, e foi isso que Damian fez com Sinclair. Então Sinclair, durante todo o enredo, ele vai ficar extremamente ligado a Damian. É como se ele não existisse sem o Damian, é como se ele tivesse uma dependência do Damian. Passam-se anos, às vezes, que eles não se viam, e quando eles voltavam, a conexão era a mesma. E isso é um ponto positivo, né? Quer dizer que era de fato uma amizade. Mas é como se Sinclair não soubesse viver sem Damian para sustentar suas ideias, a sua vida, a caminhada que ele teria que ter. Na página 52 ele disse: eu devia encontrar meu caminho por mim mesmo, tarefa que foi tão difícil para mim quanto a maioria dos jovens bem educados. Todos os homens vivem esses momentos difíceis. Para os de nível médio, este é o ponto da existência em que surge a maior oposição entre o avançar da própria vida e o mundo em derredor. O ponto em que se torna mais duro conquistar o caminho que conduz à frente. E em muitos momentos, o qual foi a maioria praticamente, Sinclair, ele se enreda em uma solidão ferrenha. Então ele sempre está muito sozinho, ele sempre está com as suas ideias, ele sempre está consigo mesmo. Isso, por um lado, isso é muito importante, né? Nós precisamos ter esse momento, mas Damian, ele estava com algumas ideias que não faziam parte dele, que nem ele mesmo parecia que estava se sentindo à vontade com aquilo. É como se ele tivesse se enredado por alguns caminhos e ele não conseguisse de fato sair. É como se ele entendesse que aquilo era para ele. É como se ele entendesse que, já que ele entrou, ele tem que permanecer ali. Aquilo fazia muito sentido, mas apesar de não deixá-lo confortável, como se ele não tivesse força suficiente para sair daquele momento. E teve uma frase que eu achei extremamente interessante e que, de fato, faz muito sentido. Ele disse:
Quando odiamos um homem, odiamos nele algo que trazemos em nós mesmos. E ele continua: o caminho da maioria é fácil, o nosso penoso. Caminhemos. Cada um dos golpes que desferimos acerta-nos de volta no rosto. E para finalizar um pouco da vida do Sinclair, ele acaba se apaixonando pela mãe do Damian, gente. Então, ela chamava-se Eva, né, um nome para pessoas mais próximas, e Damian, ele sabia de tudo isso. E teve alguns momentos ali que Sinclair acordou assim do nada e foi correndo na casa do Damian pra saber o que tinha acontecido. E a mãe dele tinha chamado o Sinclair, só que assim, ela nem tinha falado nada, diz ela que era na mente e tudo mais, que tinha chamado ele. Então, inclusive, né, então mãe e filhos, né, tinham esse mesmo pensamento, né, essa mesma forma de pensar. E Sinclair se apaixona perdidamente por Eva, mãe do seu muito amigo, e eles acabam vivendo quase um romance. E ele disse: meu amor por Eva parecia ser o conteúdo único de minha vida, mas a cada dia era diverso. Ambos, Sinclair e Damian, muito amigos, foram convocados então para uma guerra, salvo engano, na Rússia, e teve um final que o Hess ele vai deixar um pouco pra gente pensar nesse final. Nesse final, então, acaba que eles são enviados para a linha de frente e quando Sinclair olha para o lado, quem estava do seu lado era Damian. E eles vão ter um diálogo e disseram o seguinte: Sinclair, menino, ouve-me bem. Tenho que partir. Talvez voltes a precisar de mim contra Cromwell ou outro qualquer. Quando me chamares, então, já não virei tão grosseiramente a cavalo ou de trem. Terás que ouvir em ti mesmo, e então perceberás que estou dentro de ti. Compreendes? Outra coisa ainda. Eva me disse que se alguma vez estivesses mal, que eu te desse o beijo que ela te mandou por mim. Feche os olhos, Sinclair. Obediente, fechei os olhos e senti um leve beijo nos lábios, sobre os quais tinha ainda um pouco de sangue que não queria estancar. Em seguida, adormeci. Então parece que o Damian, né, no final, ele acaba partindo da vida, né, do mundo físico, e ele acaba então vivendo apenas no pensamento de Eva e também de Sinclair. Sinclair, então, quando precisar, né, é apenas pensar nele, que talvez ele vai o ajudar ou algo assim do tipo. Enfim, pessoal, esse é o livro Damian, que inclusive eu gostei muito de fazer a leitura desse livro. Estou gostando muito de fazer a leitura desses escritores ingleses mais contemporâneos, como John Steinbeck, como Landau, Flannery O'Connor. Quero também muito começar a fazer a leitura dos livros. Mas de Hess, esse livro muito me impactou, principalmente pela forma, sabe, o Hess, ele tira algumas coisas assim de dentro do leitor, ele mexe de fato com o leitor, então ele vai trazendo algumas dúvidas que às vezes nós estamos tão acostumados com elas, estamos tão acostumados com um mar calmo, mas ele vem trazendo, né, esse embate contra a nossa percepção, contra aquilo que às vezes a gente tem como tão certo na vida. Por um lado, eu, Nayara leitora, eu achei o Damian extraviou muitos caminhos de Sinclair, o que fez com que ele cooperasse para que Sinclair, então, tivesse um desgosto na vida, um desgosto na família, tivesse uma vida totalmente fora daquilo que ele foi criado para ser, que os pais dele tinham para ele, e que com certeza ele tinha mesmo para ele. Mas por outro lado, eu vejo um Damian, né, na essência de Damian, uma pessoa que, sabe aquelas pessoas que abrem os olhos, que fazem a gente enxergar além do potencial que nós temos, além daquilo que a gente consegue, além daquilo que a gente pode ser. Então é aquelas pessoas que às vezes nos apresentam coisas boas, coisas melhores, algo novo. Então por esse lado eu gostei muito de Damian. É um livro que você vai sentar, que você vai achar que é um livro fácil de fazer a leitura, porque é um livro bem curtinho. Mas no decorrer da leitura você vai voltar às vezes um parágrafo, você vai se pegar pensando,
e não continuando a leitura, sobre o que os personagens estão falando. Então é um livro que vai te fazer pensar muitíssimo sobre o que você pensa, sobre aquilo que você faz. Recomendo muito a leitura, é o meu primeiro contato com este autor, com Hermann Hesse, e não poderia ser outro livro, tinha que ser esse. Inclusive eu já adquiri vários outros e-books do Hesse para eu continuar fazendo a leitura, porque que livro! Que livro! Gostei muitíssimo e eu recomendo muito para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam do enredo, o que vocês acharam da forma, né, que foi explanado o livro. Me deixa aqui também se vocês já leram ou querem ler algum livro do Hermann Hesse. E se vocês já fizeram leitura de algum livro desse autor, deixe aqui pra mim que eu vou gostar muito de saber os comentários de vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo que vamos conversar sobre outro livro.